Ok, irmãos, vamos avançar no nosso estudo no Evangelho de João. Até aqui o que nós já vimos foi a parte do prólogo do Evangelho de João e o capítulo 2. Nós vimos que no prólogo do Evangelho de João, o apóstolo João ele nos introduz aos mais diversos temas que ele abordará durante o seu livro, durante a escrita do seu Evangelho. Nós vimos que o prólogo ele serve justamente para esse propósito. Ele traz então a figura do Logos, ele coloca Jesus como o Logos, pegando aqui uma palavra que possuía um pano de fundo tanto na cultura judaica quanto na cultura dos gentios. E ele então associa essas identidades à pessoa de Jesus para mostrar então Jesus como Deus, como o Criador, como a luz, como a vida, como aquele que traz a salvação, como aquele que revela o Pai, ok? E então nós vimos que o capítulo 2, ele inicia o que é chamado de o livro dos sinais. O que é o livro dos sinais? É a parte do livro de João que lida com uma coletânea de sinais que foram, ou de fatos, ou eventos da vida de Jesus, que trazem alguma contribuição a respeito da pessoa de Jesus, a respeito daquilo que João quer ensinar sobre Jesus. Nós vimos que o livro dos sinais, ele é organizado não preocupado tanto em uma sequência sucessiva de fatos, mas ele recolhe fatos para tratar de tópicos. Então nós vimos que os capítulos 2, 3 e 4 lidam com o tópico das instituições judaicas. Estes capítulos colocam Jesus diante de 4 instituições judaicas. No caso, o casamento, o templo, o mestre em Israel e a fonte de Jacó, certo? Como sendo uma instituição do Antigo Testamento que previa a chegada de Cristo. Então isso é um ponto que eu deveria ter explicado um pouquinho mais e quero explicar agora. Por instituições judaicas eu me refiro àquelas fatos ou objetos ou algo do Antigo Testamento que apontavam para a chegada do Messias, que era dito que o Messias faria com a nação de Israel. Então, o Antigo Testamento previa Jesus, previa o Messias como vindo em uma forma de casamento e trazendo abundância de vinho. Então, é por isso que a narrativa começa com Jesus transformando água em vinho em um casamento. O Antigo Testamento também colocava o Messias no templo. Ok? Então, por isso que Jesus é colocado ali em contraste com o templo. E então nós vimos que a instituição de Jesus como um mestre e Jesus como a fonte da água viva. São 4 instituições que servem para mostrar que Jesus é o Messias, ou que o Messias chegou na pessoa de Jesus de Nazaré, ok? Então, tendo entendido isso e tendo recapitulado então, eu quero agora tratar com vocês sobre mais um texto importantíssimo do Evangelho de João, que é o texto de João, capítulo 3, versículos de 1 a 22. Na verdade, aqui tem, irmãos, o que muitos consideram o texto mais central, ou mais importante das Escrituras, por conter aquele que é o versículo que todo crente deve saber de cor, que é considerado também o versículo mais importante das Escrituras, que é João capítulo 3, versículo 16. Então nós vamos agora estudar especificamente este texto do Evangelho de João. Então vamos lá começar a estudá-lo. Ok, então este é o texto que nós vamos estudar, João capítulo 3, versículos de 1 a 22. Então deixe-me começar, irmãos, fazendo uma breve introdução aqui a esse texto. Esse texto de João capítulo 3, ele claramente diz respeito
a uma continuação que foi colocada no final do capítulo 2. Esse é o contexto imediato ali. Jesus estava em Jerusalém e João não faz questão de enfatizar, mas Jesus havia realizado uma série de sinais e milagres durante aquele período que ele estava em Jerusalém. No caso aqui, você tem Jesus no começo do seu ministério, Jesus na sua primeira Páscoa, porque depois nós teremos no capítulo 6 uma outra Páscoa, e então, lá para o capítulo 16, 17, você tem Jesus colocado na sua última Páscoa. Então aqui, Jesus ainda está no começo do seu ministério, no primeiro ano, e era um período de bastante popularidade do ministério de Jesus, ok? Então Jesus havia estado ali em Jerusalém, ele já havia chamado muita atenção por causa daquele evento em relação ao templo, certo? E ele então havia feito ali uma sequência de sinais. E o texto então nos diz que estes fatos chamaram a atenção de um homem, que foi no caso de um mestre em Israel, que é Nicodemos. E esse contexto imediato, irmãos, é importante porque ele nos prepara para o assunto central do capítulo 3, que é a questão da fé e da salvação. Jesus ele vai ser colocado aqui diante de um mestre de Israel, sendo que o mestre em Israel demonstra não entender a respeito da salvação, e Jesus então é aquele que nos traz a luz, nos ilumina a respeito do que é salvação, do que é ter fé e salvação. Então, no capítulo 2, dos versículos 23 a 25, é dito lá que muitos viram os sinais que Jesus fez e creram no seu nome. Mas o texto faz questão de dizer que Jesus não confiava neles. E aqui é a mesma palavra de creram. Eles criam em Jesus, mas Jesus não cria neles porque Jesus os conhecia. Ele sabia o que era a natureza humana. Isso, irmãos, nos prepara para o que vai ser ensinado no capítulo 3. Que a salvação, ela vem pela fé sim, mas ela vem antes trazida por uma transformação da natureza humana. Que a natureza humana, se não é transformada, ela produz uma fé que é falsa. Então, a questão levantada no final do capítulo 2 é essa: o que é a fé e o que é a salvação? Como é que se dá esse processo de salvação? E então, Jesus ele é colocado ao lado de um mestre em Israel, ao lado de uma autoridade, de uma instituição judaica, para mostrar então a superioridade dele sobre essa instituição dos escribas e dos fariseus que tomavam de conta da religião judaica, ok? Então, capítulo 3, versículo 10, ele demonstra isso, Jesus dizendo: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Ou seja, Jesus compreende a respeito da salvação e nos ensina, mas Nicodemos não compreende a respeito destas coisas, ok? Então, em primeiro lugar, eu quero junto a vocês estudar esse texto importantíssimo da palavra de Deus, que é o texto que trata a respeito do novo nascimento. O texto começa dizendo que Nicodemos ele era um dos fariseus. Então você deve saber que os fariseus eram uma espécie de partido da religião ou na administração da nação de Israel. A nação de Israel era dominada pelos romanos, mas eles permitiam que os judeus mantivessem a sua vida religiosa. Então, a vida religiosa da nação era comandada por um grupo chamado Sinédrio. E o Sinédrio ele era formado por sacerdotes, por saduceus, e a maioria dos sacerdotes eram saduceus, e por escribas, e a maioria dos escribas eram fariseus. Então você tinha basicamente ali dois grandes partidos, que eram os saduceus, que cuidavam mais do sacerdócio,
e os fariseus, que eram escribas, eram estudiosos e mestres da lei. Então o texto começa dizendo que um dos fariseus foi procurar Jesus e um deles era Nicodemos. E quando é dito que ele era um dos principais dos judeus, ele está nos dizendo que Nicodemos era parte do sinédrio, ok? Aí o texto nos diz que ele, de noite, foi ter com Jesus. E é interessante, irmãos, que na língua grega há duas formas de você dizer a expressãozinha de noite. Uma forma significaria dizer que foi dentro do período da noite. Outra forma é dizer que foi em um ponto específico da noite. E a ideia aqui de João é essa segunda ideia, que Nicodemos foi na calada da noite mesmo, foi no auge da noite ter com Jesus. Isso, irmãos, essa escolha de João de colocar essas palavras não é à toa. A ideia aqui é mostrar que Nicodemos, ele é da noite, ele é das trevas. Nicodemos, ele tem vergonha de Jesus, ele tem medo da sua associação com Jesus. E isso é uma característica de quem é da noite, das trevas. E ele então foi com Jesus, foi para Jesus, e olha só a pergunta dele. Na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Irmãos, o que é que Nicodemos está, em outras palavras, perguntando aqui? O que Nicodemos está fazendo é dizendo para Jesus que ele quer entender como encaixar a pessoa de Jesus com o seu sistema doutrinário. Ou seja, ele está reconhecendo, olha, eu reconheço que você é vindo da parte de Deus. Os sinais que tu fazes claramente mostram que tu és vindo da parte de Deus. Mas isso não se encaixa com o meu sistema de crenças, isso não se encaixa com aquilo que eu entendo a respeito da salvação e a respeito do Messias. E é por isso, irmãos, que a resposta de Jesus é: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus entende que a pergunta de Nicodemos diz respeito a como se entra no reino de Deus. E Nicodemos tinha uma compreensão de que a entrada no reino de Deus era uma entrada obtida por meio de um relacionamento pactual com Deus, mantido por boas obras. Ou seja, a concepção de Nicodemos era a concepção da antiga aliança, que para que você seja do povo e do reino de Deus, você tem que estar nessa aliança com Deus, mantida por meio do cumprimento da lei. E Jesus então mostra para Nicodemos que não é bem assim, que a entrada no reino de Deus, ou seja, a salvação, ela é obtida pelo novo nascimento. Que a entrada no reino de Deus não é algo conquistado por meio de atos externos, mas de algo que acontece inicialmente, internamente. Lembra do contexto aqui? Que as pessoas criam, mas com a sua natureza ainda corrompida. Então, é necessário uma transformação natural, uma transformação da nossa natureza. Então, o Senhor Jesus está mostrando inicialmente que a salvação ela é algo que essencialmente começa no nosso interior. Ela não é obtida do exterior, não é algo que eu faço de fora que me salva por dentro. É algo que acontece dentro de mim que me salva por fora, que me leva para o reino de Deus. E a resposta de Nicodemos a isso, irmãos, é característico, certo,
de algo que João já havia preconizado no seu prólogo. Lembra que no prólogo é dito lá que o mundo não o conheceu, ou seja, o mundo não entendia a respeito de Jesus. Então, durante todo o Evangelho de João, você vai perceber que Jesus fala coisas e as pessoas não entendem o que Jesus está dizendo. As pessoas simplesmente não compreendem o sentido do que Jesus está falando. E o primeiro caso em que isso acontece é aqui com Nicodemos. Ele diz o seguinte: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Por que Nicodemos tem essa má compreensão? Porque a expressãozinha nascer de novo, certo? Essa partícula de novo, ela possui dois possíveis usos. Um uso é novamente e o outro uso é de cima. Então, Jesus tanto poderia estar dizendo nascer novamente, quanto ele poderia estar dizendo nascer de cima. E Nicodemos acha que Jesus está dizendo nascer novamente, que é necessário um novo nascimento físico para entrar no reino de Deus. E Jesus então vai mostrar para ele que o novo nascimento, que a partícula de novo, ela não foi utilizada aqui no sentido de novamente, mas no sentido de do alto, ou de Deus, ou espiritual. Que o novo nascimento, na verdade, é um nascimento do alto, é um nascimento que vem de Deus, é um nascimento espiritual. Esse novo nascimento não é da terra, não é deste mundo, ele é de Deus. Ele é trazido da parte de Deus. E ele então explica isso dizendo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então veja o paralelo aqui. Nascer de novo, ou nascer de Deus, é igual a nascer da água e do Espírito. E muito se debate, irmãos, sobre o que é nascer da água e do Espírito. Alguns sugerem que o nascer da água é o nascimento físico por causa do líquido amniótico que existe na barriga da mãe. E o nascer do Espírito é o nascimento espiritual, ou seja, o que Jesus estaria dizendo aqui é que é preciso nascer fisicamente e espiritualmente. O problema com essa posição é que ela corre o sério risco de ser um anacronismo, certo? Talvez João não tivesse essa compreensão de nascimento físico como referindo-se ao líquido amniótico. Outros sugerem aqui que o nascer da água se refere ao batismo e o nascer do Espírito ao batismo espiritual. O problema é que isso iria colocar o batismo na água como essencial para a salvação, o que claramente o Novo Testamento nos mostra que não é o batismo na água que nos salva, ok? Então, mas sim um ato de fé. Então a melhor opção aqui, irmãos, é ir pelo paralelismo. Então é dito no versículo 6 que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, ao mesmo tempo que antes ele fala da água e do Espírito, depois ele cita só o Espírito. Então a melhor opção aqui é que você entenda que nascer da água e do Espírito são, na verdade, expressões sinônimas. Ou seja, nascer da água é nascer do Espírito é nascer da água. Água aqui referindo-se ao que o capítulo 4 vai trazer como sendo o recebimento de uma nova fonte espiritual, como o tomar a água da vida, como receber ou ter a Jesus, a fonte da água viva, em você. Então, nascer da água e do Espírito é simplesmente receber o Espírito Santo.
Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é que o novo nascimento é um nascimento espiritual, e isso é o que é chamado de regeneração. Ok, irmãos? E esse ponto, essa interpretação aqui desse texto, ele é crucial, especialmente para o debate a respeito do lugar ou participação do homem na salvação. Basicamente, o debate entre calvinistas e arminianos. O versículo 8 nos mostra claramente que o nascimento espiritual ele é dependente da vontade do Espírito. Assim como o vento vai para onde quer, o Espírito Santo age em quem ele quiser. Assim como o vento age de maneira imperceptível, sem que você perceba visualmente, assim também é a ação do Espírito Santo. Então o versículo 8 ressalta duas características do novo nascimento. Em primeiro lugar, ele não é motivado, ele não é percebido visualmente, ele é uma ação espiritual e interna. E em segundo lugar, que o nascimento espiritual, ele é uma ação soberana do Espírito Santo. Isso mostra então, irmãos, que a regeneração é aquilo que nos salva do nosso pecado. É aquilo que transforma a nossa natureza. E qual é o meio para que você receba o novo nascimento? A continuação do texto vai mostrar que é para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, o meio estabelecido por Deus para a nossa salvação, para a entrada no reino de Deus, para a entrada na vida eterna, é a fé e a regeneração. E João não discute aqui o que vem primeiro. Se primeiro você é regenerado, depois crê, se você primeiro crê, depois é regenerado. Ele coloca aqui em paralelo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ter a vida eterna se não crer no Senhor Jesus Cristo. Então, a fé e a regeneração são dois lados da mesma moeda. Não são duas moedas. E não tem essa de um lado vem primeiro ou antes do outro. Não existe na moeda o lado anterior e o lado posterior. Isso é uma questão de perspectiva. Na perspectiva de quem está desse lado, ou seja, na perspectiva do homem, a fé vem primeiro e a regeneração vem depois. Mas na perspectiva de Deus, a regeneração vem primeiro e a fé vem depois. Qual perspectiva está correta? As duas, porque as duas são os lados da mesma moeda. Então, a fé e a regeneração é aquilo que produz a salvação em nós, ok? Então, a salvação ela é obtida por meio de uma ação sobrenatural do Espírito Santo em nós, nos dando um nascimento espiritual, nos dando vida espiritual, e isso é feito por intermédio da fé, ok? Então, é isso que está sendo ensinado aqui nos capítulo 3, dos versículos de 1 a 8 e também posteriormente. E para finalizar, irmãos, eu quero só não deixar de tratar com vocês a respeito desse maravilhoso versículo aqui em João capítulo 3, versículo 16. Saiba você que, a partir do versículo 16, o que nós temos aqui já não são mais as palavras de Jesus. Aqui nós temos as palavras do apóstolo João. Agora nós temos o que é chamado de nota editorial, que é marcada pela partículazinha porquê. Agora o apóstolo João, ele vai explicar o motivo daquilo que foi dito
dos versículos de 1 até o 15. Ou seja, por que há salvação para o homem? Por que a entrada no reino dos céus, no reino de Deus, na vida eterna, ela é feita por meio da fé, por meio da regeneração? Por que existe salvação para o homem? Então, o assunto aqui do capítulo 3 é o assunto da salvação. E o capítulo 3, versículo 16, ele é o texto mais rico em conteúdo a respeito da salvação do homem. Toda a nossa soteriologia, ou seja, toda a nossa compreensão da nossa salvação, ela está contida de maneira espetacular neste pequeno versículo da palavra de Deus, no capítulo 3, versículo 16. Veja, em primeiro lugar, que o texto nos diz qual é a fonte da salvação, que é Deus. Deus amou ao mundo. Não é o homem que buscou a Deus. Foi Deus que buscou o homem. Deus, ele é a fonte soberana de salvação. Se Deus não tivesse tomado a iniciativa, o homem jamais teria feito isso. Deus, ele é aquele que tomou a iniciativa por amor de nos salvar. Então é o amor de Deus que o moveu para nos salvar. Então você pergunta, por que quis Deus nos salvar? E a resposta é, porque Ele decidiu nos amar. Porque Ele quis nos amar. E sendo Ele então amor, Ele se move em nosso favor. Mas também você tem aqui o objeto da salvação. Deus amou ao mundo. E existe um debate, irmãos, muito interessante na teologia, que é o debate da expiação limitada contra a expiação ilimitada. O pessoal da expiação limitada é aquele que diz que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus eleitos. E o pessoal da expiação ilimitada diz que Jesus morreu na cruz por todos os homens. E, com base nesse debate, esse texto aqui ele é interpretado de diferentes maneiras. O pessoal da expiação limitada gosta de dizer que mundo aqui são os eleitos. Deus amou os eleitos. Deus só providenciou salvação pelos eleitos. E o pessoal da expiação ilimitada vai dizer, está vendo aqui? Deus amou o mundo. Deus amou a humanidade, os seres humanos. Então Deus providenciou salvação para todos os homens. A questão, irmãos, é que as duas posições estão fracassando no quesito exegético, ou seja, na interpretação deste texto no seu sentido original. Mundo, no Evangelho de João, jamais se refere aos eleitos e jamais se refere a todos os seres humanos da face da terra. Não existe nenhum uso desse tipo. Como eu disse a vocês, mundo no Evangelho de João, ele se refere à esfera em que vive a humanidade. O mundo foi criado por Deus. Deus criou o mundo e colocou a humanidade para viver neste mundo. É o sistema das relações humanas. É o sistema em que vive os seres humanos. Ele é um sistema organizado. É a união dos seres humanos nesse sistema. Tanto é que esse sistema pode ser personificado. O mundo não conhece, o mundo o rejeita, porque é um sistema. Como, por exemplo, quando se diz os Estados Unidos está em guerra. O que se está dizendo não é que todos os habitantes dos Estados Unidos estão em guerra, mas aquela nação, aquele arranjo de pessoas, ele está se expressando em guerra. Então, o mundo no Evangelho de João não é tido pela quantidade de pessoas, mas pela qualidade em que a humanidade está. Então, o que João quer destacar aqui não é a quantidade de pessoas que Deus amou, mas o tipo de pessoas a quem Deus direcionou o seu amor. Deus amou aos homens
Deus amou a raça humana. É essa a ideia. Deus direcionou o seu amor para a humanidade. Sem especificar se são todos os homens ou se são só alguns. O próprio Evangelho de João vai mostrar posteriormente que os dois são verdade. Tanto Deus procura a salvação de todos, quanto ele tem um interesse especial e age especialmente apenas em favor dos que creem ou dos seus eleitos, ok? Então, o mundo é o objeto da salvação de Deus. E o tamanho da salvação é de tal maneira. Deus amou muito o mundo. A providência da salvação é o seu Filho unigênito. E essa é uma expressão que aparece nos escritos de João, a palavrinha unigênito, que significa o único gerado, ou seja, Jesus é o Filho de Deus de um formato que só Ele é. Jesus é o único Filho de Deus. Nós todos somos filhos de Deus. Mas Jesus é Filho de Deus de um formato que só Ele é. Então, Jesus nunca disse o nosso Pai. Ele disse, vocês orem assim, Pai Nosso. Mas Jesus sempre fazia questão de enfatizar que é o meu Pai e o vosso Pai. A filiação de Jesus com Deus é diferente da nossa filiação. Ele é uma geração eterna, ele é o eterno Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, criados por Deus. E foi este Filho eterno de Deus que ele enviou ao mundo e deu e ofereceu como sacrifício para nos salvar. Ele então ofereceu o seu Filho em nosso favor, como expressão do seu grande amor. O meio da salvação é a fé, para que todo o que nele crê. Então existe uma condição para ser salvo e para receber o benefício da salvação, que é a fé. Porém, irmãos, não vá longe demais nisso, certo? No Evangelho de João, essa expressão, o que nele crê, ele não quer enfatizar tanto a condição, como se ele estivesse dizendo para que qualquer um que nele crê, como se todas as pessoas tivessem agora a oportunidade de crer. Quando o texto grego diz todo o que nele crê, ele poderia ser traduzido como todos os crentes. Ou seja, ele enfatiza aqui um estado para que os crentes não pereçam. O que nós vamos ver mais à frente, que dizer os crentes é a mesma coisa de chamar de os que Deus atraiu a Cristo, ou o que o apóstolo Paulo vai chamar de os eleitos. As ovelhas de Cristo são os crentes. As ovelhas são os crentes. Então, Deus amou ao mundo para que as suas ovelhas, para que os crentes não pereçam. E então você tem o resultado da salvação, que é a vida eterna, ok? Que é receber essa nova vida e viver eternamente em conhecimento de Deus, como o capítulo 17 vai mostrar. Então é isso, irmãos. Essas são as principais temáticas do capítulo 3. O capítulo 3 gira em torno da salvação, mostrando que a salvação é um ato soberano de Deus, produzido internamente. E então estudamos o capítulo 3, versículo 16, para mostrar todo o contexto da salvação contido neste único versículo. Então, na próxima aula nós vamos estudar o capítulo 4. Espero vocês até lá. Fiquem com Deus e Deus vos abençoe.